Oi, meu povo, vamos lá. A gente está vindo nessa construção da administração pública, né? Um pouquinho da história. E a gente viu como a burocracia, eu falei demais. A questão da administração burocrática a partir do governo de Getúlio Vargas, né? Que foi uma reação, foi uma ideia de contrapor a administração patrimonialista, ainda desde da coroa portuguesa. E aí a gente vai entrar na terceira fase da história da administração pública, que é a administração gerencial, né? A administração gerencial ela vem exatamente como veio a administração burocrática para contrapor a patrimonialista. Então, a administração gerencial ela veio para contrapor a administração burocrática, né? Pelas questões que nós já tínhamos visto das chamadas disfunções, desse apego que os funcionários públicos tiveram às normas, às regras. Então, alguns contextos que eles, digamos, usando aqui uma palavra bem da oralidade, essa questão desse erro, desse descompasso que a gestão burocrática ela terminou acontecendo no Brasil, né? Nós mesmos sabemos N exemplos nas nossas vivências com relação ao serviço público, como houveram descompassos na implantação de uma gestão burocrática, né? Como algumas coisas elas não andaram como deveriam. Em 1995, teve início no Brasil a reforma da gestão pública, ou reforma gerencial do Estado, com a publicação, nesse mesmo ano, do Plano Diretor da Reforma do Estado e o envio para o Congresso Nacional da emenda da administração pública, que se transformaria, em 1998, na emenda número 19/1998. Aí a gente retorna lá da parte da administração burocrática que veio com a implantação do DASP, né? Com as normas e regras que tinha lá na legislação para tirar a administração patrimonial que misturava o público e o privado, o particular, o gestor, os bens do gestor com os interesses do público, né? Então, dentro desse contexto, nós tivemos lá o DASP. E agora, marcando essa desburocratização do serviço público, ou pelo menos esse sonho da desburocratização, vem a reforma gerencial com esse plano diretor que é enviado para o Congresso. Aí a gente lembra lá finalizando a disciplina, a gente lembra as primeiras aulas, que a gestão pública ela só pode fazer o que a lei determina, a gestão privada pode fazer tudo que a lei não proíbe. Então, numa implantação, nessa ideia de desburocratizar, é algo que precisa ser legislado, normatizado, portarias, regimentos, regulamentos, legislações, enfim, algo que realmente precisa ser votado, passado pelo Congresso para que possa acontecer. Não é a cabeça do gestor, não é o pensar do gestor que pode trazer algumas normas e mudanças para o serviço público, mas é algo que realmente precisa ser legislado. E aí a gente volta e lembra de novo o início da disciplina, quando a gente trabalhou a ideia dos três poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário, nos contextos de interdependência. Nos 4 anos do governo de Fernando Henrique, enquanto Luiz Carlos Bressa Pereira foi o ministro, a reforma foi executada em âmbito federal do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. Com a extinção do MAR, por sugestão do próprio ministro, no final desse período, a gestão passou para o Ministério do Planejamento e Gestão, ao mesmo tempo em que estados e municípios passavam também a fazer suas próprias reformas.
O Brasil, ao iniciar o ano de 1995, sua reforma da gestão pública, foi o primeiro país em desenvolvimento que tomou iniciativa, menos de 10 anos depois que a Inglaterra, Austrália e Nova Zelândia iniciaram suas reformas. Então, a gente percebe muito, né, na história da gestão pública do Brasil, que existe uma mistura, uma tendência com outras reformas que aconteceram em países dos quais o Brasil teve como base, teve um olhar para aquela gestão pública daquele país e trouxe contextualizada com suas respectivas adaptações as reformas necessárias para o Brasil. Desde então, a reforma da administração pública de 1995 vem avançando no país, principalmente ao nível dos estados e municípios, como a reforma da administração pública, historicamente a segunda reforma administrativa relevante do Estado moderno. Então, a gente vem num contexto patriarcal, burocrático, gerencial, que é a história da administração pública, a história da gestão pública no Brasil. O objetivo da reforma da administração pública em 95 foi contribuir para a formação do Brasil de um aparelho de Estado forte e eficiente. Ele compreende 3 dimensões: a dimensão institucional legal, voltada para a descentralização da estrutura organizacional do aparelho do Estado, por meio da criação de novos formatos organizacionais, como as agências executivas, regulatórias e as organizações sociais. Lembro que na aula passada nós falamos sobre as agências, então esse modelo que ao tempo que permite, que libera novas atuações privadas, particulares, em contextos que o Estado terceiriza, delega, transfere a execução, a gente tem as agências que elas vão mediar, elas vão contrapor, elas vão fiscalizar, elas vão regular para que a coisa não funcione a lá vão ter. A segunda dimensão, gestão, definida pela maior autonomia e pela introdução de 3 novas formas de responsabilização dos gestores: a administração por resultados, a competição administrada por excelência e o controle social. Esse conteúdozinho a gente vai dar uma aprofundada maior nas próximas aulas, né? Em substituição parcial dos regulamentos rígidos da supervisão e da auditoria que caracterizam a administração burocrática. Então, nesse contexto de passagem da gestão burocrática para gerencial, nós temos uma possibilidade de descentralizar, de dar autonomia aos gestores. Tudo isso documentado, legislado, portarias normativas, regimentos, regulamentos, enfim, a vida não é pela cabeça do gestor, a vida ela realmente está normatizada. E a terceira dimensão, a dimensão cultural de mudança e de mentalidade, visando passar da desconfiança generalizada, que caracteriza a administração burocrática, para uma confiança ainda que limitada, própria da administração gerencial. Então, por exemplo, alguns contextos dos quais nós já passamos, né, alguns atendimentos que nós precisamos no serviço público, muitas vezes, quando assim toca em determinados pontos, em determinadas secretarias, em determinadas prestações de serviço, a gente faz caras e bocas assim, vou tomar um chá de cadeira, vou dar entrada nesse processo aqui, mas vai atrasar pra caramba. Vixe, não dá nem para contar com isso, porque daqui que eu pegue nessa declaração. Então, são contextos de questões culturais que a gente já se arma dentro daquela situação que nós já vivenciamos várias vezes. Nós tivemos problemas com atendimento, nós tivemos problemas com o retorno de uma determinada solicitação que nós fizemos, e aí a gente vai construindo aquele órgão ali, o atendimento naquele lugar, misericórdia. Então, a reforma
gerencial, ela também tentou trabalhar nesses contextos para tirar esse pensamento de que realmente o atendimento ali é terrível. Então, não, vá lá, você vai ser bem atendido, você vai ter uma resposta em tempo hábil, a gente vai devolver o teu documento às vezes até antes do que foi marcado. Coisas que a gente construiu que no serviço público existe uma morosidade absurda. Um dos principais fundamentos da reforma de 95 é de que o Estado, embora conservando e, se possível, ampliando sua ação na área social, só deve executar diretamente as tarefas que são exclusivas de Estado, que envolvem o emprego do poder de Estado ou que apliquem seus recursos. Então, aí a gente vê uns contextos aí de privatizações de algumas áreas, né? Há quem diga que se não tivesse privatizado a oferta de internet, nós não estaríamos hoje com 5G, com 6G, sei lá quantas G nós já estamos, e outros contextos. Então, nós ainda estaríamos bem aquém das tecnologias, das inovações, se não houvesse esse processo de privatização. Então, esse olhar de que o Estado ele pode e deve terceirizar algumas áreas das quais ele nem, digamos, consegue dar conta, consegue adentrar mais. Então, teriam novas tecnologias, novos contextos que o Estado ele não entraria de uma maneira que possa suprir, né, aquilo que realmente a sociedade, a comunidade está precisando. Essa reforma de 1995 a 98 não subestimou os elementos patrimonialistas e clientelistas ainda existentes em um Estado como o brasileiro, mas ao invés de continuar se preocupando exclusivamente com eles, como fazia a reforma burocrática, desde que foi iniciada em 1930, avançou na direção de uma administração mais autônoma e mais responsabilizada perante a sociedade. Seu pressuposto é de que a melhor forma de lutar contra o clientelismo e outras formas de captura do Estado é dar um passo adiante e tornar o Estado mais eficiente e mais moderno. Quer ver uma situação assim que realmente trabalha bem a questão burocrática? É você ter aquelas pessoas no Detran, elas são chamadas de despachantes. Elas estão lá exclusivamente por conta dos muitos contextos burocráticos, que é resolver um problema no Detran. Você tem um intermediário, você tem alguém, já que você não quer passar o dia todo, a semana toda, o mês inteiro, atrás de documento, você tem alguém que está ali para fazer a mediação. Você tem alguém que está ali para fazer a mediação, que é a figura do despachante. Tamanha a burocracia nesse contexto. Aí a gente pausa aqui e retorna já já.